Olá, amadinhos! Estamos de volta para o nosso momento de revisão. Aula 44.2, falando sobre o que, amada? Interpretação, #RevisaEnem. Vamos lá, aluno treineiro, de olho aí na agenda da nossa aula, revisão, aula 44.2. Vamos então revisar as dicas, tá? Tome nota aí. Vamos só uma a uma, amadinha, tá? Eu uma, você outra. Então, dicas rápidas de interpretação de texto. Ler 2 vezes todo o texto, sublinhar em cada parágrafo a ideia mais importante, tópico, frasal. Ler com cuidado os enunciados das questões para entender a intenção do que foi pedido, viu? Isso aí lá nos itens, nas questões, nos exercícios. E atenção, se o enunciado mencionar tema ou ideia principal, deve-se examinar com toda atenção a introdução ou a conclusão. Outra dica, se mencionar a argumentação, deve preocupar-se com o desenvolvimento. Onde é que a gente argumenta? No desenvolvimento, não é isso? Então tem que ficar atento aos relatores. Quem são? Os pronomes, certo? Relativos, pessoais e demonstrativos. Enfim. Não permitir que prevaleçam suas ideias sobre as do autor. Levar em consideração o que o autor disse, o que ele escreveu. Muito bem. Outra dica. Partir o texto em partes, em pedaços, em parágrafos, ok? Para ficar melhor, para você fazer aí a sua compreensão. Além de centralizar cada pedacinho, cada parágrafo, cada parte do texto correspondente. Escrever ao lado de cada parágrafo uma estrofe, a ideia mais importante contida nele. Beleza, então. Olha só. Quem não lê, mal ouve, mal fala e mal vê. Ó, Monteiro Lobato. Que legal, né? A gente trouxe para vocês aí, já que estamos falando da questão de interpretação, a importância de ler. Outra, vamos lá, vamos ver, de make. Vamos lá. O homem que não lê bons livros não tem nenhuma vantagem sobre o homem que não sabe ler. E a última de Vitor Hugo, ler é beber e comer. O espírito que não lê emagrece como o corpo que não come. Olha só que forte. Profundo, né? Muito bem, estudante. Então, assim, né, com essas mensagens, nós encerramos aí a revisão, certo? E aí você fica atento, tomou nota para tudo? É isso aí, agora é só exercitar, tá certo? Então, a gente se encontra lá naquele outro momento, que é o Tirando Dúvida. Valeu, até lá. Até lá. E estamos de volta, conforme prometemos, olha só. Agora, é claro, né, que é o momento do Tirando Dúvidas. Vamos lá, questão número 1. Nós temos aí o gênero tirinhas, vamos lá. Olha só, a internet é um tribunal, com milhões de juízes e nenhum réu. É assim mesmo, né? Por que será, hein? Você já fez sua interpretação? A internet é um tribunal? Oxe, tribunal. Tribunal não é aquele lugar em que fica aí julgando as pessoas. Vamos aí, então. A última fala da tirinha causa um estranhamento, porque assinala a ausência de um elemento fundamental para a instalação de um tribunal. A existência de alguém que esteja sendo acusado. Essa fala sugere o seguinte: ponto de vista do autor em relação aos usuários da internet. Vamos lá, para você ficar atento ao comando. Então, fala o seguinte, que a última fala da tirinha, e nenhum réu, causa estranhamento. Aí, porque a ausência de um elemento fundamental para a instalação de um tribunal, a existência de alguém que esteja sendo acusado. Então, essa fala, em nenhum réu,
sugere o seguinte ponto de vista do autor em relação aos usuários da internet. Letra A. Profere vereditos fictícios sem que haja legitimidade do processo. B. Configura os julgamentos vazios ainda que existam crimes comprovados. C. Emitem juízo sobre os outros, mas não se veem na posição de acusados. D. Apressam-se em opiniões superficiais, mesmo que possuam dados concretos. E. Nenhuma das alternativas acima. Não, essa aí já pode descartar. Como assim? Tem que ter, né? Exatamente para chamar a atenção em relação a essa última alternativa. Não, você não vai encontrar, tá? Enem agora, com essa nova reforma, não vai ter mais questões dessa maneira, nenhuma das alternativas acima, certo? Isso aí, acabou-se. Vamos então agora tentarmos a letra alternativa A, B, C e D. Né? Letra D, apresenta-se uma opinião superficiais, apressam-se em opiniões superficiais, mesmo que possuam dados concretos. Não, né? Não são aí opiniões superficiais. Tem coerência, né? O que está ali na história em quadrinho, certo? Letra, vamos aqui. C. Emitem juízo sobre os outros, mas não se veem na posição de acusados. Então, não cabe esse gabarito porque o comando te direciona para você analisar a última fala. E sem nenhum réu. E qual é a última fala, voz do além? Isso. Sem nenhum réu. Sem nenhum réu, certo? Então a letra C está longe de ser o gabarito. Emitem juízo sobre os outros, mas não se veem na posição de acusados. E aí a letra A ou letra B? Letra A. Nós temos a letra A como gabarito. Proferem, né? Vamos lá, atenção, pessoal da rede da internet. Proferem vereditos fictícios sem que haja legitimidade do processo. Não é assim? Caiu na rede, você já está sendo julgado, tá? Tudo que você posta, olha, presta atenção, hein? Sempre a gente está aqui falando sobre isso. A rede, ela é boa, mas ela também tem seus riscos, certo? E a última fala traz a calhar com o gabarito letra A. Proferem vereditos fictícios sem que haja legitimidade aí do processo. Ok? Questão 2. A substituição do haver por ter em construções existenciais no português do Brasil corresponde a um dos processos mais característicos da história da língua portuguesa, paralelo ao que já ocorrera em relação à aplicação do domínio de ter na área semântica de posse no final da fase arcaica. Matos e Silva analisa as vitórias de ter sobre haver e discute a emergência de ter existencial, tomando por base a obra pedagógica de João de Barros, em textos escritos nos anos 40 e 50 do século XVI. Encontram-se evidências, embora raras, tanto de ter existencial, não mencionado pelos clássicos estudos de sintaxe histórica, quanto de haver como verbo existencial, com concordância lembrada por Ivo Castro e anotado como novidade no século XVIII por Said Ali. Comando da questão. Como se vê, nada é categórico. É um purismo estreito, só revela um conhecimento deficiente da língua. Até aqui uma afirmação. Olha lá, hein? Vamos seguindo. Há mais perguntas que respostas. Beleza, é isso mesmo. Outra afirmação. Pode-se conceber uma norma única e prescritiva? É válido confundir o bom uso e a norma com a própria língua e dessa forma fazer uma avaliação crítica e hierarquizante de outros usos e, através deles, dos usuários. Substitui-se uma norma por outra?
Bom, para a autora, a substituição de haver por ter em diferentes contextos evidencia que, letra A, O estabelecimento de uma norma prescinde de uma pesquisa histórica. B, Os estudos, preste atenção, amadinha, clássicos de sintaxe histórica enfatiza a variação e a mudança na língua. C, A avaliação crítica e hierarquizante dos usos da língua fundamenta a definição da norma. D, A adoção de uma única norma revela uma atitude adequada para os estudos linguísticos. E, E os comportamentos puristas são prejudiciais à compreensão da constituição linguística. Então, o que você vai prestar atenção, amadinho? O que ele está pedindo, ó? Para a autora, a substituição de haver por ter em diferentes textos e diferentes contextos evidencia que A, B, C, D ou E. Então, ó, o que vai evidenciar? O estabelecimento de uma norma prescinde de uma pesquisa histórica. Fácil, né? Então, até aqui, amadinho, foi o nosso exercício treineiro. Hoje a nossa aula foi toda só de exercitar mesmo, treino para o Enem. Mas, mesmo assim, a gente ainda fica treinando. segue o baile, porque agora, olha só, chegou a hora do Se Liga no Enem. Olha, eu fiquei num vácuo, vocês viram? Mas não valeu não, né? Eu fiquei sozinha aqui. Não, Amadinha, vamos fazer, não valeu não. Vamos lá, então. Então, chegou a hora do Se Liga no Enem. Vamos. Eu fiquei com medo, porque ela fez assim, ó. Olha só. Eu falei, eu vou cair do outro lado. Relaxa. Então, vamos lá para a questão, amada. Vamos aqui, aí. Ó. Olha só, um anjo dorme aqui, na aurora apenas, disse adeus ao brilhar das açucenas, em ter da vida alevantados véu. Rosa tocada do cruel granizo, cedo finou-se no infantil sorriso, passou do berço para brincar no céu. Casimiro de Abreu. Aqui você vai lembrar lá do romantismo, né? Do mal do século, dos poetas, que ultra romântico. Tema da questão. O tema do texto é letra A. Então, por todos os versos que você leu aí, interpretou, você vai chegar ao comando da questão encontrando aí o tema. Letra A, a inocência de uma criança. B, o nascimento de uma criança. C, o sofrimento pela morte de uma criança. D, o apego do autor por uma certa criança. Ou E, a morte de uma criança. E aí? Um anjo dorme aqui, na aurora apenas. Disse adeus ao brilhar das açucenas. Gente, verso 1, verso 2 aí desse trecho do poema de Casimiro de Abreu já te dá o gabarito. E aí? Como fica? Qual foi o seu gabarito? Vamos lá! E aí eu preciso da unanimidade, hein? A morte de uma criança. Parabéns para quem gabaritou aí, letra E. Certíssimo. Olha, um anjo dorme aqui, na aurora apenas. Disse adeus ao brilhar das açucenas e ter da vida alevantado o véu. Aí e já... quando também lá no finalzinho, passou do berço para brincar no céu. No céu. E aí, verdade, quem conseguiu gabaritar pelo último verso também matou certinho a questão. Né? Passou do berço para brincar no céu. Verdade. Beleza, então agora sim, né? Finalizamos. Vamos finalizar o exercício, essa correção. Mas agora, ó, respira. Inspira e deixa a emoção tomar conta, porque chegou a hora do nosso clube de leitura. É isso aí. E o clube de leitura, qual é a indicação? Olha, você é quem vai escolher. Tá vendo aí? Você é esse estudante da NASA. Você é esse leitor literário que veio sendo preparado primeiro ano, né, Madinha? Segundo ano. E agora terceirão, unidade 2, unidade 3. Já tem condições de escolher uma obra para fazer a leitura, do seu gosto. A nossa sugestão é essa.
Temos 4 sugestões, né? 4? Exato. Isso mesmo, né? Certo? E aí você é quem faz a escolha. Para quê? Primeiro momento, fazer a sua leitura completa, depois uma segunda leitura, por último uma terceira leitura. Ah, é? Sim! E é nessa terceira que você vai, olha, pontuar os elementos da narrativa, entender o que esse autor naquela época estava colocando ali nesse romance, se você escolheu o romance, né? Se você escolheu uma novela, né, Amadinha? E aí você vai, ao final, fazer o quê? A sua análise. E vai anexar ao portfólio. Exatamente, vai fazer aí o seu resumo dessa obra e vai colocar aí no seu portfólio, tá certo? Para depois preparar a sua atividade extraclasse, tá bom? Muito bem, então vamos lá, vamos encerrar e aí eu quero que você venha para a nossa mensagem da aula. Olha que legal aí para você. Olha só, estudar é a fonte da juventude. Quanto mais estudo, mais necessito de conhecimentos. Autor desconhecido. Olha que legal, gente. Então, é por isso que eu estou jovem. Eu estudo sempre, nós estudamos constantemente. Ah, é a fonte da juventude. Eu jamais vou parar de estudar. Valeu, até a próxima. Até a próxima. Só que não, né?